Fala aí, povo de Deus! Que tipo de experiência você quer ter com Deus? Hã? Sabe, existem dois tipos de experiência que você pode ter com o Senhor. A palavra do Senhor diz que, lá em Lucas 5, que quando Jesus ele pregava a multidões, ele começou a ser compelido, espremido pelo aquele povo, e ele começou a olhar para o lago de Genezaré, e ele viu dois barcos lá, e de repente olhou para o barco de Pedro e resolveu facilitar as coisas para aquele povo que estava querendo escutar e receber dele. Você é esse povo que quer escutar a palavra de Deus? Sabe, que quer receber algo de Deus? Amém. Isso é bom. Só que ele entrou naquele barco para facilitar e ele sentou no barco. A Bíblia diz que ele sentou no barco e ele começou a pregar à multidão. Sabe, aquela multidão era a multidão que tinha algumas experiências com ele. Experiência de cura, muitos deles foram curados, experiência de vidas transformadas, de conhecimento, porque a multidão amava Jesus pelo que ele poderia fazer por eles. A multidão seguia Jesus pelas suas necessidades naturais. Mas de repente ele olha aquele homem, Pedro, ele acabou de pregar, e eu penso que ele olhou para Pedro e viu Pedro com aqueles olhinhos olhando assim. Meu Deus, que palavra desse homem! Então ele percebeu, ele leu no espírito de Pedro que Pedro tinha uma sede diferente daquele povo que estava ali. Porque aquele povo que estava ali estava em lugares terrenos. A bênção que eles procuravam era bênçãos terrenas. Mas Pedro não, Pedro tinha alguma coisa diferente nele, no olhar de Pedro, sabe, na admiração de Pedro. Então, Jesus fala assim, olha só, Pedrão, chega o barco mais para fundo. Sabe, Pedro, a Bíblia diz que ele passou a noite toda pescando e quando Jesus olhou, ele estava limpando as redes ali, desanimado, sabe? Passei a noite toda ralando pra caramba e nada, não pesquei uma sardinha, né? Como é que eu vou voltar para casa, né? E aquilo ali era uma moeda para ele, porque ele era um pescador. Pescar seria a sua situação financeira, estava falido ali. Era uma noite de falência. Mas ele segue em direção ao mais fundo. Quando chega no fundo, Jesus vira para ele e fala assim, lança a rede desse lado. Pedro olhou e pensou assim, eu creio, né? Eu penso comigo assim, Pedro ia ter olhado e falado assim, puxa vida, esse cara não é pescador, né? Esse cara é um bom pregador, mas ele não é pescador, e eu sou pescador, eu sei que não tem peixe aqui, sabe? Eu sei que eu vou jogar rede, que não vai vir nada, porque eu pesquei a noite toda, e eu sei que daquele lado ali também não ata peixe, né? Eu acredito que ele tenha pensado isso, né? Porém, Pedro não estava interessado mais nas coisas materiais. Pedro não queria mais saber de peixe, sabe? Pedro não queria mais saber de quantidade de peixe. Não interessava mais pescar para Pedro. Mas ele olha para Jesus e fala assim, olha, sabe, Jesus, eu pesquei a noite toda, eu não matei nada, né? É como se ele dissesse, eu sei que não vai adiantar. Ele olha assim, mas olha, sob a tua palavra, eu lançaria a rede. Eu creio que quando ele falou isso, ele quis dizer o seguinte, eu quero assunto contigo. Eu quero intimidade contigo, sabe? Eu quero que o Senhor tenha comunicação, sabe? Eu quero escutar a sua voz, eu quero que o Senhor fale, eu quero te obedecer. Alguma coisa diferente existe no Senhor. Ele começa a perceber que Jesus era alguém que estava traindo ele. Ele achava que ia lançar a rede, não ia pegar nada, mas não interessava mais peixe. Ele não queria mais saber de peixe, ele não queria mais saber daquela vida natural, ele não buscava mais bênçãos naturais. A palavra do Senhor diz que ele jogou a rede, quando voltou lotada, voltou cheia, muito cheia. E diz que era tanto peixe que ele começa a fazer sinais para os amigos vêm, e os dois barcos se enchem, quase ia a pique. Imagina a quantidade de peixe. Quando Pedro vê aquilo, ele percebe que muito mais do que alguém que ele gostou de uma pregação, muito mais do que alguém que ele viu milagres, que ele viu curar algumas pessoas ali naquela areia, muito mais de alguém com sabedoria, ele estava diante de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que ele se lança aos pés e diz, olha, sai da minha presença, que eu não sou digno da tua presença. Ele reconhece quem era aquele que estava diante dele, e ele não tinha interesse mais nas coisas terrenas. Sabe aquele povo, aquele povo lá na areia? Pois é, aquele povo queria bênção terrena.
Problema nenhum com relação a isso. Quem não quer uma cura, quem não quer uma bênção material, quem não quer, quem nunca orou, né, por uma porta de emprego. Amém. Glória a Deus. Mas existe um momento na vida que as coisas têm que ser muito mais do que material, sabe? É em lugares profundos que Deus faz os grandes milagres. É em lugares mais profundos, e o mar ele representa essa questão espiritual. Deus está te chamando para lugares especiais. Deus está te chamando para uma profundidade no mundo espiritual, sabe? Essa pandemia chega de ficar apenas orando, amém, 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 ora por cura, ora que Deus venha sustentar, mas existe um momento que Deus vai querer te levar em águas profundas, em lugares profundos, para experimentar experiências profundas no Espírito Santo, porque quando você tiver experiências profundas, você vai ser igual a Pedro, não vai mais querer peixes, não vai mais querer coisas materiais, porque você sabe que isso o Senhor vai prover todos os dias, todos os momentos. Já há cura na sua casa, já há prosperidade na sua casa, na sua família, a sua casa já está marcada com o sangue do Cordeiro, e agora o Senhor te chama em lugares profundos para ter experiências íntimas e profundas. Quando você vai olhar, você vai dizer, olha, nada dessa terra me atrai mais do que a tua presença. E foi assim com Pedro, sabe? Foi assim com Pedro. Pedro não se interessava mais por peixe. Pedro queria agora servir aquele que ele reconheceu como Senhor, o Cristo. Você também quer o Cristo? Eu também quero, sabe? Não há nada de mal em bênçãos materiais. Ele vai abrir as janelas dos céus, segundo a sua fé. Vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas. Ele já deu ordem aos anjos para guardar a sua casa, a sua família. A sua casa já está marcada com o sangue do Cordeiro. Mal nenhum vai te alcançar, nem os seus familiares. E agora, vamos em experiências mais profundas? O Senhor te chama. Entra no quarto. Ora a Ele. Sabe, chora na presença dEle. Ora, 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 até sentir o toque do Espírito Santo no teu coração, te levando em lugares profundos. E peixe vai ser só algo à parte, que não vai valer tanto quanto a presença dele. Amém. Outra coisa. Sabe como é que eu sei que valia mais a presença do Senhor do que o peixe? Sabe como que eu sei que para Pedro não importava mais o peixe? Ele não queria mais saber de peixe. A presença de Jesus era mais interessante que o peixe? É porque ele teve uma experiência que ele nunca teve antes. A Bíblia diz que o barco dele estava tão cheio ao ponto de a pique. Era muito peixe. Muito peixe. Mas o coração dele não atava mais as coisas materiais. Porque quando Jesus disse assim, eu vou te transformar em pescadores de homens. Você vai ser pescador de alma. A Bíblia diz que aqueles homens largaram barco, rede e peixe, muito peixe. Talvez uma das maiores riquezas que eles viram na frente em seu trabalho. Eles largaram tudo por Jesus Cristo. Você teria coragem de largar tudo por Jesus Cristo? Se você tem coragem, se você é forte e corajoso para isso, vou dizer uma coisa para você. Tamo junto. Somos um.